Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 833, Liberdade de Pensar. Vamos lá? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, se temos algo que nos pertence plenamente e sobre o qual nós temos total controle, é o nosso pensamento. Podemos construir a partir do nosso pensamento coisas maravilhosas, de otimismo, de esperança, de vontade. Podemos construir, através do nosso pensamento, situações difíceis, de depressão, de ansiedade, de perda da esperança. Tudo está relacionado com a nossa vontade. O espírito pensa. Ele pode ser cerceado de colocar em prática o seu pensamento, como foi dito pelo espírito. Mas a construção íntima é exclusivamente nossa. Em silêncio, nós podemos construir aquilo que nós desejarmos. Então, a única liberdade real que nós possuímos é o nosso pensamento. Porque podemos pensar o que quisermos, sem dar satisfação a ninguém. Agir, aí, depende dos interesses das pessoas com quem nós convivemos, depende das circunstâncias sociais, das leis, dos homens, não é? Mas o pensamento é nosso. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, o nosso pensamento é íntimo, é nosso, ele é livre, podemos pensar e agir conforme nós desejarmos, mas estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Todas as ações têm uma reação. Então, perante Deus, mesmo que nós não tivermos, aí tem uma passagem no Evangelho que diz isso, que aquele que tem o pensamento de fazer o mal e não realiza esse mal por falta de oportunidade, ele ainda tem seu coração endurecido. Então, é nesse sentido que Deus estabelece as suas próprias leis. Se nós sucumbimos diante da prova, se desejamos algo que não é de acordo com a lei divina, nós vamos assumir compromissos. E tudo isso de acordo com a lei de Deus, que está em nossa própria consciência. Então, no íntimo, nós sabemos, né, o que é bom e o que não é. Liberdade de consciência, 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a liberdade de consciência, ela está relacionada com o nosso grau evolutivo. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. Nós sabemos plenamente o que é certo e o que é errado. No entanto, conforme a nossa evolução, nós muitas vezes justificamos o nosso erro. Ah, eu só agredi a pessoa porque ela me ofendeu. Eu agredi porque precisava me defender. Eu matei para não morrer. Então, nós sabemos que não devemos agredir, que nós não devemos matar. Nos 10 mandamentos, Deus não fala, não matarás a não ser... Né? Então, não. É não matarás e ponto. Sabemos que é errado matar. E às vezes justificamos a nossa consciência pelas circunstâncias. Então, é uma justificativa, mas sabemos que erramos. Então, essa liberdade de consciência nos traz essa possibilidade de, às vezes, convivermos com as nossas imperfeições, porque atribuímos a culpa ao outro ou ainda não estamos preparados para vencer a nós mesmos. Então, temos essa liberdade. 836. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar,
porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Então, não dá para você cercear os conceitos e valores. Nós vamos vivenciar as experiências e evoluir. A transformação do que é certo e do que é errado diante das experiências da vida acontece à medida em que, pela lei de causa e efeito, nós vamos resgatando os erros. Então é aquela situação. Eu errei, justifico a minha consciência dizendo: eu só matei porque defendi a minha própria vida. Eu tive que matar. Tá. Vou para o plano espiritual, reencontro com esse irmão, tenho as necessidades do resgate relacionado com esse ato, reencarno, e depois de sofrer as consequências do meu ato, eu vou mudar de atitude. Então, evoluir a partir da dor, pela lei de causa e efeito. Então, essa liberdade de consciência, ela não é cerceada por outra pessoa, mas por mim mesmo, pela própria lei divina, onde, ao colher as consequências do meu erro, não vou desejar errar de novo. Então, vou mudando os meus padrões. Conforme nós vamos evoluindo, mais próximos chegaremos da lei de Deus. 837. Qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, a sociedade como um todo vai evoluindo também. E aí, os padrões de certo e errado vão ficando mais equânimes, né? Vai ficar tudo muito igual. Então, o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência é o constrangimento, né, ao homem pelo medo. Por exemplo, em muitas épocas da nossa existência, nós vivemos em função do medo. Medo do demônio, medo do pecado, né? A culpa por termos transgredido uma regra estabelecida pela igreja ou por qualquer outra religião, pelo próprio Estado. Então, tudo isso faz com que nós mudemos o nosso jeito de lidar com as coisas. Mas, à medida em que vamos evoluindo, a verdade é estabelecida. Porque, como eu disse antes, a lei de Deus está na nossa consciência. É através dela que nós vamos identificar e discernir: isso eu posso, isso eu não posso. Os grandes modelos que nós temos, como Jesus, é o grande modelo a ser seguido, ele nos mostra plenamente e nos dá a receita. Fazei ao próximo aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. E isso vai te trazer uma consciência mais serena, mais tranquila. 838. Toda crença é responsável, mesmo quando notoriamente falsa? Toda crença é responsável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, a repressão de vícios e dos chamados pecados pela instituição religiosa que impõe o inferno como castigo eterno, isso nós sabemos como espíritas que o inferno não existe e que não há castigo eterno porque Deus é misericordioso. Então, quando nós temos essa situação, mesmo sendo falsa, ela reprime atos hediondos, reprime vícios, reprime atitudes, pelo medo. E isso é um aprendizado, porque mais tarde, tendo consciência de que o inferno não existe, que o demônio não existe, nós vamos continuar agindo de uma forma benéfica, porque sabemos que aquilo é bom, e não pelo medo de realizar. 839.
Será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Então, sim, devemos respeitar o nosso semelhante. E por isso, de acordo com o grau evolutivo de cada um, ele vai recebendo as oportunidades que são apropriadas a ele. Deus é misericordioso, não exige de nós além do nosso próprio esforço, do nosso próprio conhecimento. Então, o que é bom para nós hoje, que vemos como espíritas, a imortalidade da alma, a vida como espírito, a reencarnação, para outro ainda não é. Ele não consegue aceitar esses conceitos. E para ele o terra a terra é mais importante. Então, os valores trazidos pela igreja, o medo, isso tudo faz com que ele mude de atitude. Desencarnado, ele vai ver os benefícios dessa mudança de atitude e aí não vai ter mais medo. Mesmo consciente de que o demônio não existe e que ele não será condenado por toda a eternidade, ele vai continuar agindo de uma forma bem melhor. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Quando nós falamos de outras religiões dentro da casa espírita, nós temos que tomar muito cuidado em respeitar o objetivo e a necessidade que a sociedade tem de passar por essas fases, né? Então, se a crença está levando as pessoas a uma atitude socialmente incorreta, ela deve ser reprimida, alertada, mas acreditar ou não é íntimo de cada um. Por isso que ele fala, pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, eu não permito mais que as pessoas ajam de uma determinada forma. A imposição pela sociedade, governos, polícia, mas intimamente a pessoa continua livre para fazer aquilo que ela desejar. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem retomaremos a partir da questão 841. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos intuindo e nos auxiliando a compreender melhor as lições que nos foram oferecidas. Que a cada dia, fortalecido, Senhor, possamos caminhar segundo a vossa vontade, nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.